Por que é que quando se trata de religião, se fala tanto na palavra sacrifício? A palavra sacrifício tem pelo menos duas grandes dimensões em religião. A primeira delas, mais conhecida, é no seu aspecto moral. Até no nosso catolicismo brasileiro, na religiosidade cristã brasileira, aparece quase que estritamente o sentido moral de sacrifício. Isto é, abrir mão do próprio corpo, do próprio prazer, abrir mão daquilo que te faz feliz, como se Deus realmente necessitasse de ver os seus filhos sofrerem para poder ficar feliz, para poder fazer assim a sua alegria divina. Mas é claro que o sentido moral da palavra sacrifício é muito inferior ao sentido espiritual da palavra sacrifício, do gesto, do sentido do sacrifício. De fato, a palavra sacrificere significa sacre facere ou ficere, fazer algo sacre, sagrado. Ora, tornar algo que faz parte da natureza sagrado, consagrado a Deus, é exatamente a arte daquilo que nós chamamos de sacrifício. No mundo antigo, a noção religiosa presente era a de puro e impuro, sagrado e profano. Sagrado é tudo aquilo que tem a ver com a divindade, com o aspecto divino, imaculado da criação, da força sagrada que origina o mundo. Enquanto que profano, a própria palavra profanos, fanos, mãos, profano é tudo aquilo feito pelas mãos humanas, pela criatividade humana em construção. Se de um lado temos o que é criado por Deus, feito por Deus, é o sagrado e os atributos divinos são sagrados, temos aquilo que é profano, aquilo que é feito pelas mãos humanas. Os dois outros pontos para fechar esse quadrado, digamos assim, da interpretação religiosa sobre a realidade têm a ver com o puro. Puro é aquilo que sempre se estabelece em relação ao sagrado. É puro aquilo que conduz a mais vida. E o impuro quer dizer aquilo que, se seguido como tal, impuro, diminui a força vital, diminui a potência de vida do ser humano e de todas as criaturas vivas dentro da obra da criação. Toda religião trabalha, portanto, antropologicamente falando, entre o sagrado e o profano, entre o puro e o impuro. Esses quatro elementos. As celebrações que nós encontramos na Bíblia dos judeus, no Antigo Testamento, elas sempre procuram fazer a religião. Religião, isto é, religare. Religare, ligar novamente. Mas de que se trata esse religar? Trata-se de religar Deus aos seres humanos, ou melhor dizendo, religar os seres humanos a Deus. A religião, como esse ato de procurar religar os seres humanos a Deus, nos diz então a pergunta central: o que é que fez com que esses seres humanos se afastassem, se desligassem de Deus? E nós sabemos que a resposta clássica é sempre o pecado. Quer dizer, o pecado é aquela atitude humana como que o amor tentando acertar o alvo, Deus, e os seus semelhantes, e a obra criada, mas na tentativa de acertar o alvo, se erra o alvo. Santo Agostinho é quem tem essa bela expressão ao dizer: o pecado é errar o alvo do amor. Ora, se erra o alvo do amor, o profano, o impuro, adentra nessa dimensão do não acertar o alvo do amor. E é por isso que a religião judaica e todas as outras religiões das quais nós temos notícia cria o altar. O altar é uma espécie de lugar elevado em torno do qual as pessoas humanas fazem sacrifícios, isto é, entregam sacrifícios para, de alguma maneira, tornar sagrado aquilo que antes era impuro. Um exemplo pode nos ajudar a compreender essa dimensão. Na celebração da festa da Páscoa dos judeus,
Cada chefe de família levava até o templo um animal. Este animal ele era entregue aos sumos sacerdotes e ele era ritualmente sacrificado. Com o sangue deste animal se fazia uma unção em cima do altar central do templo. Porque veja, na visão antiga dos povos do Oriente Médio, o sangue era o elemento vinculante por natureza. Quer dizer, se o sangue impuro da vítima, que representa o pecado daquela família, o sangue é derramado sobre o altar que é puro, faz com que a força do sagrado que é puro, purifique o altar e, por consequência, por aspecto vinculante, purifique aquilo que era impuro, que volta a ser puro. Quer dizer, a celebração da Páscoa, a celebração anual da festa de Yom Kippur, a festa do perdão, fazia com que as famílias, ao levar ao templo, ao levar ao altar um animal que as representava, o seu sangue sendo imolado sobre o altar, fazia com que Deus, ao purificar o altar, purificasse por extensão a família daquele ou daquela que ofereceu aquele animal em sacrifício. Mas de onde vem a ideia de sacrificar animais em sacrifício para obter o perdão de Deus? Ora, de fato, essa noção é muito antiga. Nós encontramos já no início da segunda dezena de capítulos do livro do Gênesis, quando Deus pede a Abraão o sacrifício do seu filho Isaque como oferta em sacrifício, porque nas religiões antigas era comum os sacrifícios humanos. E o nosso pai na fé, Abraão, o primeiro homem a ter sido chamado pelo Deus Javé, o Deus de Jesus Cristo, para fazer aliança com ele, Abraão está disposto a sacrificar o seu filho. Mas, lá no alto do Monte Moriá, quando Abraão está prestes a sacrificar Isaque, aparece um anjo do Senhor e diz: não levante sua mão contra o seu filho, mas receba aquele cordeirinho que ali está amarrado pelos chifres, num dos arbustos da montanha, e faz com este bichinho um sacrifício sobre o altar, um sacrifício de amizade com Deus. Esse sacrifício é chamado de holocausto. Então, de fato, nosso amigo Abraão entregou em sacrifício este bichinho e, através dessa celebração de amizade, nunca mais existiu entre o povo de Deus, isto é, entre o povo da Bíblia, na tradição judaica, depois na tradição cristã, nunca mais aconteceu de sacrificarem nenhum ser humano como vítima de expiação. A partir daquele momento, as vítimas eram alguns animais escolhidos de acordo com as orientações dadas pelo próprio Deus no livro do Levítico. Nós estamos acabando de celebrar também a Páscoa, e nós vimos como que a pessoa de Jesus, ao ser imolado na cruz, é proclamado: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os cristãos celebram a Páscoa como uma maneira de relembrar, quer dizer, de fazer memória, o memorial da paixão. Jesus Cristo é o verdadeiro Cordeiro de Deus. É através da entrega dele que nós todos somos perdoados, sem haver uma necessidade de derramar mais sangue, nem sangue humano, nem sangue de animais. Deus se coloca nesta abertura, nesta consciência, nesta maturidade da nossa fé, ao nos perdoar, ao nos promover à categoria de seus filhos, em nome do sacrifício que Jesus fez uma vez por todas no altar da cruz. Aquilo que um dia foi impuro, em nome de Jesus e pelo seu sacrifício, sacrificere, fazer sagrado, é proclamado puro. De maneira que nem sacrifícios humanos, nem sacrifícios animais são mais requisitados para promover a comunhão e a integração entre Deus e os seus filhos. É isso que nós celebramos no mistério da Eucaristia, é isso que nós celebramos no mistério da Páscoa.